Olá, querido aluno, paz seja convosco. Sejam bem-vindos novamente à disciplina de hermenêutica, onde iremos dar início hoje no segundo capítulo dessa apostila. Sem mais delongas, eu vou ao cantinho da tela aqui embaixo e vocês vão acompanhando os slides. Vamos lá. Capítulo 2 da nossa apostila de hermenêutica vai falar sobre regras e fundamentos da hermenêutica. Introdução. Definimos a hermenêutica como a ciência da interpretação, e como objeto de interpretação será o texto bíblico, os textos bíblicos, né? Usando seus métodos e regras para isso. O que quer dizer que nós definimos no capítulo anterior que a hermenêutica é a ciência da interpretação. Como nós estamos estudando teologia, logo nós vamos interpretar os textos da palavra de Deus, os textos bíblicos. E com isso nós vamos usar algumas ferramentas e regras para isso, e nós vamos aprender nessa disciplina. Outro tópico importante, a inerrância da Bíblia. A principal regra é que a Bíblia ela é explicada pela própria Bíblia. É a escritura e a sua própria intérprete. Ou seja, primeiro método, a primeira ferramenta que nós temos que usar para buscar uma interpretação ou uma clareza de um texto bíblico, né, seria a própria Bíblia. Vamos lá. Delimitação da perícope. O que é uma perícope? Trata-se da seleção do texto a ser investigado ou até mesmo do texto separado para a leitura litúrgica, né? Então, nada mais é do que isso, essa imagem que você está vendo aí ao lado, né? Você está vendo uma imagem aí ao lado. Essa imagem ali não está com uma seleção, né? Ali em caneta amarelo fluorescente, né? E grifado com caneta azul e vermelha. Quando você destaca um texto bíblico, retira ele para fazer um estudo, para fazer um sermão, esse texto que você destacou, ele é chamado de perícope, né? Ou é uma parte de um texto que você destacou para ler, quando o pastor vai pregar e vai fazer o sermão e vai ler um texto, aquele texto que ele leu é chamado de perícope. É o texto onde vai se basear todo o estudo ou todo o sermão aplicado, ou né, o que você vai fazer. Então, trata-se da seleção do texto a ser investigado, ou até mesmo do texto separado para a leitura litúrgica na pregação ou em estudo. Essa seleção ela deve prover ao exegeta, que somos nós o intérprete, ou aquele que vai estudar aquele versículo para passar para alguém, ela deve prover ao exegeta, né, um pano de fundo completo com começo, meio e fim. Né? Por exemplo, né, quando você destaca um texto, você vê que alguns pregadores ele leu apenas um pedacinho do texto, outros já leu uma passagem mais completa. Depende muito da situação. Quando você vai fazer uma mensagem expositiva ou vai fazer um estudo expositivo, que você tem que citar uma história, então você tem que ler bastante, né, versículos ali, para quê? Para que quem está ouvindo tenha um pano de fundo da situação toda da história. Né? E algumas pregações não, algumas pregações você destaca apenas um versículo pequeno, porque você vai tratar aquilo ali como uma mensagem mais textual, uma mensagem mais com tópicos em cima daquele direcionamento daquele texto. Então são sentidos diferentes, né? Mas nós temos que ter uma noção de que o texto, a perícope que nós vamos destacar para fazer essa aplicação, ela tem que ter um pano de fundo ali para a pessoa que está sendo ouvida ou que vai fazer o estudo, tenha um sentido de começo, meio e fim. Né? Exemplo, a apostila nos traz como exemplo a passagem de João, do capítulo 4, do versículo 19 ao versículo 24, que é aquele embate de Jesus e a mulher samaritana ali no poço de Jacó, né? Então vamos lá, o que diz o versículo, né? De João 4, 19 até 24. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher, disse Jesus, né? Mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, por que eu destaquei, né? Por que a apostila nos traz essa passagem somente do capítulo 4, do 19 até o 24? Porque ali começa um assunto
e finaliza no 24 o assunto. Depois eles vão continuar conversando. E antes eles também já estão conversando nesse encontro. Porém, o assunto de adoração, que é a adoração joanina, esse assunto de adoração ele se inicia só no versículo 19 e no 24 ele se encerra. Depois eles continuam conversando, mas aí ele vai um outro tipo de assunto. Então, como nós vamos destacar para estudar a parte da adoração joanina, a adoração que está no capítulo 4 do livro de João, nós temos que destacar só o pedaço que fala sobre esse assunto. Então você vai ver que o 19 ao 24 vai falar sobre essa real adoração. Então nós vamos destacar isso, que esse texto nós tiramos como perícope para dar um pano de fundo no que nós vamos preparar de estudo, né? E nós vamos ver mais à frente aqui. Vamos lá. No versículo anterior, seria no 18, né? Jesus ele confronta ela com seu passado, né? E aqui no versículo 19 temos a mudança de pensamento e de teor de conversa. Então Jesus fala, vai buscar teu marido, né? Aí ela fala, eu não tenho marido. Aí ele fala, disseste bem, teve 5 e esse que tem agora não é teu. Então quer dizer o quê? Eles estavam num outro teor de conversa, num outro, né, uma outra dimensão de conversa, um outro assunto. Quando chega no versículo 19, eles vêm no assunto de adoração. Como eu quero fazer um estudo ou preparar algo a respeito de adoração, então eu vou pegar do versículo 19 em diante e vou ver até onde que acaba o assunto da adoração. Quando acabar o assunto da adoração, eu paro ali e ali eu destaco a minha perícope porque eu vou preparar o estudo em cima daquilo. Vamos lá, continuando ali. O centro do texto que destacamos é a adoração, por isso descartamos a parte anterior. Então não vamos falar da mulher com seus outros maridos, não vamos falar do confronto de Jesus confrontando ela, né? Para extrair a verdade dela, não vamos falar nada disso, que nós queremos falar sobre adoração. Então eu vou destacar a partir do 19. Vemos que depois Jesus dá resposta desse assunto e ele encerra no versículo 24. Né? A mulher pergunta, fala da adoração, se é em Jerusalém, se é no monte onde eles estão ali, né? E Jesus simplesmente dá a resposta para ela e parou no versículo 24. No versículo 25, a mulher muda novamente de assunto, inserindo a questão messiânica. Aí no 25 a mulher diz assim, ó, e a mulher disse, eu sei que é o Messias, que se chama o Cristo. Vem, quando ele vier, nos anunciará tudo, né? Então está dizendo, a mulher não está que está distorcendo, ela está mudando já o assunto, já não é mais adoração. Agora ela já está falando uma questão messiânica, né? Ela está falando ali já que ela sabe que o Messias, que se chama Cristo, ele vem. E quando ele vier, ele anunciará tudo. Então ela já está mudando a questão do assunto. Então não é esse assunto que eu quero falar. Sobre o Messias, sobre a questão messiânica daquele que estava ali, porque ela identificou ele como profeta, e depois agora ela já vem falando do Messias para dar entrada para ele falar se ele é realmente o Messias. Então não é isso que eu quero saber. Eu quero saber da adoração. Então eu vou encerrar minha perícope no 24 e fechou ali o assunto, né? Nossa questão é adoração, paramos no versículo 24. Creio que ficou bem claro essa parte aí, na apostila também está mais esmiuçado, que você pode ler ali, mas para nós termos ali um pressuposto, né? Aonde que eu começo, aonde que eu termino minha perícope, porque eu vou fazer o estudo ou vou fazer meu sermão, aonde está o texto que eu quero explanar, né? O texto ou o assunto que eu quero explanar. Vamos lá. Análise semântica do texto, né? Então, como está escrito aqui na lateral esquerda, ó, análise semântica do texto. Ó, análise de um termo pelo contexto imediato, o sentido que ele recebe dentro da frase. O que quer dizer isso? Do grego semantiké, é a análise que um termo tem dentro do texto. Qual o sentido recebe dentro da frase que está inserido, né? Por exemplo, versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizei que é em Jerusalém o lugar onde se adora. Aqui nesse destaque analisamos que o autor quer dizer, o que o autor quer dizer com nossos pais. Não é o sentido de genitor, ou seja, o meu pai, o meu avô, meu bisavô, ele não quer esse sentido. O sentido, né, dessa análise semântica dentro do texto, ele quer dizer que é os seus ancestrais, os seus antepassados num geral, ou seja, quando ela está dizendo que os nossos pais, ela quer dizer que é a geração que veio do pai, do vô, do bisavô, do tataravô dela e de todos os moradores ali de Samaria. Então, não é só dos pais dela, e sim dos pais, né, num geral, num contexto geral. Então, isso é uma análise semântica do texto. Quando nós pegamos uma palavra dentro do texto
e vamos analisar ela, o que ela quer dizer naquele texto. Então é isso aí, você vai pegar uma palavra dentro do texto, né? E ver o sentido que ela vai dar para a frase. É isso que é a análise semântica do texto, né? Pelo contexto imediato, né? Agora nós vamos ver a análise dos termos pelo contexto geral. Nós vimos ali pelo sentido da frase, agora nós vamos ver num contexto geral, que é o sentido que ela recebe dentro da perícope como um todo, ou seja, dentro de todo o texto que você destacou. Aqui nós temos que analisar os termos destacados dentro de toda a perícope, dentro de todo o texto, ou seja, do 19 até o 24, não só daquele versículo em questão. Por isso temos que ter bem claro o contexto que estamos estudando, pois se o objetivo é adoração, e formos falar sobre a salvação do versículo 22, por exemplo, temos que levar no que salvação se torna um verdadeiro adorador e não salvação eterna. O que quer dizer? Quando você vai para o versículo 22, eles começam com aquele assunto, né? Eu vou até voltar aqui para você ter uma noção ali no 22 ali, né? Quando eles começam a falar aqui, ó, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, né? Então aqui quando ela fala aqui sobre salvação, que Jesus está falando para ela sobre salvação, Jesus não está falando para ela sobre uma salvação eterna. Não está falando sobre uma salvação da alma, a eternidade. Aquele teor de conversa, como é um teor de adoração, né, ele se torna o quê? A salvação, ela é num sentido de um verdadeiro adorador, de uma pessoa que adora em espírito e em verdade. Então, tem palavras que você vai destacar ela para fazer uma análise daquela palavra, o que o autor quer dizer, dentro de um versículo, e também tem palavras que você tem que entender o que o autor está querendo dizer dentro de todo a perícope que você destacou, ou seja, do 19 ao 24. Se do 19 ao 24 estão falando no assunto de adoração, essa salvação que Jesus está falando com ela ali, não é para trazer para ela a questão da salvação da alma dela, e sim a parte de ser um verdadeiro adorador, né? Que a salvação vem dos judeus, né? Ou seja, a maneira correta de adorar o Pai vai vir dos judeus, o exemplo. Então é isso que ele está querendo dizer, e não simplesmente uma salvação da alma, uma salvação eterna. Porque não é o sentido, não é o assunto da perícope destacada. Então nós temos que ter essa noção também, né? Uma coisa é você analisar uma palavra dentro de um versículo, e outra coisa é você analisar uma palavra, o sentido que ela dá em todo o texto destacado dentro do assunto que está o autor trazendo para nós. Creio que ficou claro isso daí para vocês. Vamos lá, continuando. Análise dos objetivos. Compreensão de um termo pela fidelidade do texto. Então agora nós vamos analisar o objetivo, que é a compreensão de um termo dentro, né, do texto. Aqui a regra é considerar a finalidade dos termos obscuros do texto, com o propósito de compreendê-los. Temos que ler e reler o texto para entender o propósito que o autor quer passar. Então, o texto bíblico, meu irmão, não é uma vez só que você vai ler e já vai vir a luz ali daquilo ali. Você tem que ler, você tem que reler, você tem que reler, quem sabe, 4 até 5 vezes o mesmo trecho. Cada vez que você faz uma leitura, você vai ver algo diferente, você vai notar algo diferente, né? Você vai descobrir algo diferente. Então, lê, reler, leia ali mais de uma vez, né? Para ter uma noção bem clara. No nosso texto, o propósito de João era passar a falência das instituições religiosas judaicas, que se importava tanto com a localidade, né? E os povos, seria Gerizim ou Jerusalém, ou seja, eram 2 montes. Então João está passando ali a falência dessa religiosidade que eles tinham, de falar que quem está certo é quem adora em Jerusalém. Não, quem está certo é quem adora no Monte Gerizim. Ou seja, Deus não estava preocupado com o local que eles estavam adorando. Deus está preocupado com aqueles, né, como Jesus falou, que o adoravam da maneira correta, né, que adoravam em espírito e em verdade. Só que o homem, né, João, quando ele vai relatar isso, ele mostra a falência da religião, que eles estão tão preocupados quem que está adorando da maneira mais correta, quem está adorando da melhor forma, quem está adorando no lugar correto, e não é isso que Deus estava preocupado. Deus estava preocupado em receber a verdadeira adoração. Então João, ele já mostra essa falência das instituições religiosas, tanto do samaritano quanto dos próprios fariseus, saduceus ali, né, dos judeus, que se importava tanto com essa questão. Ou é em Jerusalém, os judeus falavam que era em Jerusalém e não era em Gerizim, né?
E os samaritanos falavam, não, é aqui em Gerizim que se adora, porque os nossos pais, nossos ancestrais adoravam aqui, não é em Jerusalém. Enfim, e ninguém adorava da maneira correta. E ele mostra, né, o novo modelo de adoração entre o homem e Deus. Então Jesus vai ali para ela na conversa, Jesus vai mostrar para ela qual que é a verdadeira forma de adoração a Deus, né? Então isso é o teor da conversa, né? Isso aí, como que nós vamos fazer isso aí? Isso é uma análise de objetivo, né? É a compreensão de um termo pela fidelidade do texto. Então, João ele tinha a finalidade de mostrar que Jesus estava ali para falar a forma correta dessa adoração. Então nós temos que compreender toda essa perícope destacada, né? Fazer essas análises dos objetivos que o autor queria passar para mim. O autor quer passar, que foi João o autor, ele quer passar para mim a maneira correta de se adorar, que o povo estava adorando da forma errada, que o povo estava brigando ali entre eles para mostrar quem que adorava da forma correta. Então é isso que João quis passar. Eu tenho que tentar identificar o que o autor quer me passar, né? Vamos lá. Análise morfossintática, né? Análise de vários elementos gramaticais contidos no texto, né? É complicadinho essas questões aqui de hermenêutica, mas o quanto mais você usar isso daqui, mais fidedigno vai ser a sua interpretação daquele texto bíblico, tá? Então isso daqui é uma aula que você pode guardar, você pode baixar esse PowerPoint, tem a tua apostila aí que tá tudo isso aqui na apostila. Guardem quando você for preparar um estudo, um sermão, você tem tudo isso em mãos, né? E isso vai te ajudar muito. Então vamos lá, análise morfossintática. Análise de vários elementos gramaticais contido no texto. É muito importante analisar alguma palavra que o exegeta ache que faz sentido no texto, né? Se alguma palavra te chamar a atenção, você tem que procurar essa palavra e ir para cima dela ali, tentar extrair alguma coisa dela. Como auxílio, um dicionário, um Strong, né, para ter conhecimento ao vocábulo no original, pode te ajudar muito a entender essa perícope que você está analisando. O que é Strong? Strong é a palavra no original. Existe na internet, né? Você botar ali Bíblia com Strong, ou própria palavra Strongs ali, ela vai te dar, assim, por exemplo, o versículo, as palavras que estão ali no original hebraico, aramaico ou no grego, o que aquela palavra significa. E às vezes você vendo o significado daquela palavra, ela te ajuda a entender melhor o texto. Às vezes um dicionário tradicional, às vezes um dicionário, né, Almeida, um dicionário bíblico, ele te ajuda também a entender as palavras e você vai encaixar a situação melhor ali na sua interpretação. Isso é tudo ferramenta para nós usarmos, né? Respeitando o vernáculo. Levar em conta as regras do idioma é fundamental. Exemplo, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Está lá em João 5:39. Analisando os textos originais. Sempre que possível devemos fazer análise das palavras no texto original, né? O que eu quero dizer com isso daqui? Nós não podemos pegar um texto, por exemplo, esse daqui, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, né? Então, aqui é uma situação o qual Jesus está falando para nós, não está falando para nós examinar as escrituras para termos vida eterna, como muitas pessoas falam. E sim, ele está falando assim, ó, examinai as escrituras, vírgula. Tem que obedecer um vernáculo, né? Tem que obedecer o que está querendo dizer, tem que obedecer a gramática da frase. Tem uma vírgula, dá uma paradinha ali. Examinai as escrituras, vírgula, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam, né, de mim, que de mim testificam, Jesus está falando. Então, ele está simplesmente falando assim, vocês examinam as escrituras, e vocês não estão vendo que ela fala que em mim vocês têm vida eterna? E outras pessoas que lê esse versículo, né, erradamente, ele fala que Jesus está ordenando que para que a pessoa tenha vida eterna, examine as escrituras. Não é isso o texto quer dizer. Por quê? Porque a pessoa não obedece a vírgula, ela não obedece o vernáculo ali, ela não faz uma análise original, literal do que está escrito, né? Aqui, se você for ver esse versículo, é Jesus falando, vocês examinam as escrituras, vocês não estão vendo na escritura que está falando que é em mim que vocês têm vida eterna? É isso que ele está falando. E não é falando assim, examine as escrituras, pois que vocês vão ter vida eterna, né? Então, são questões ali de interpretações errôneas que acontecem, né? Vamos lá, continuando. Os estilos literários. Essa parte que é bem interessante, né? Os estilos literários. Na Bíblia, encontramos vários estilos literários
que vão de poesia a oráculos, do romance à história, sentenças moral popular e até ensinos doutrinários, né, como Paulo deu bastante no final ali da sua carreira. Então, tem vários estilos, a Bíblia, são cheias de estilos literários. Nós vamos ver em outra matéria, né, lá em Métodos de Estudo Bíblico, mais no final do ano, bastante desses estilos literários também. Aqui é só uma pincelada, mas lá você vai estudar isso a fundo, né? Vamos ver alguns estilos aqui, né? História ou narrativa? É o evento ocorrido em um determinado local e em um determinado tempo. Exemplo, Êxodo, a saída do Egito, a travessia do deserto. Isso aconteceu, é história, é literal, né? Então é uma história, uma narrativa. Juízes, o período lá da teocracia, aconteceu, né? É uma história. Período de reis, da monarquia, né? Foi os 41 reis de Israel, os 3 reinos unificados de Saul, Davi, Salomão, e depois o reino dividido, né? Do sul e do norte. Então isso aí foi história, aconteceu literalmente como está escrito, né? O livro de Atos, que é a história da igreja, né? A igreja emergente ali dos apóstolos. Então isso aconteceu. Então é história, é narrativa. Então não adianta espiritualizar essa parte, esse estilo literário conhecido como história ou narrativa. É aquilo e ponto final. Esse é um estilo literário, né? É o mais fácil porque é a história literal que aconteceu, né? Vamos lá, poesia. São textos escritos de forma poética. O propósito desse texto é levar o ouvinte a meditar e refletir. Exemplo, salmos são texto poético, né? Então, os salmos, quando ele vem ali, aquelas palavras difíceis, aquelas comparações, aquelas metáforas assim, o que ele quer fazer? Você a meditar, a fazer essas comparações e ficar pensando. A poesia ela força o leitor a executar a mente para pensar naquilo que o autor passou, né? Outro estilo literário, profecias. São as mensagens proclamadas por mestres chamados para falar com autoridade em nome de Deus, com o objetivo de chamar a atenção dos homens para a manutenção da aliança, né? Exemplo, os textos apocalípticos, né? Está lá em Apocalipse, Daniel, né? Apresentam bem esses estilos literários, né? Joel, são textos que tem que chamar o homem para se arrepender, porque algo vai vir terrível se eles não fizerem, ou se eles fizerem, eles vão ser guardados daquilo que está vindo. Então são os textos de profecias que tem na palavra de Deus, né? Mais outro estilo literário, provérbios, bem conhecidos, são os textos sapienciais, os textos de inteligência, né? São textos de sabedoria para tratar assuntos da prática de vida. Exemplo, Jó, Provérbios, Eclesiastes, né? São textos que você tira exemplo para a tua vida, para ter uma vida boa e para ter uma vida cheia de vitórias, né? São exemplo dessas literaturas, trata comportamento, vida familiar, condutas moral diante de Deus e também diante dos homens, né? Se você for ver ali nos textos sapienciais de Salomão, né? Outro estilo literário, epístolas, são as cartas que compõem o Novo Testamento. Elas tratam questões doutrinárias, morais, litúrgicas, né? Pessoais, enviadas à comunidade local ou a indivíduos, né? Então, epístola, quando os apóstolos, ou o apóstolo Paulo principalmente, que escreveu ali 13 epístolas, né? Ele manda essas epístolas, ele manda para fazer uma doutrina, né? Para doutrinar alguém ou uma comunidade, por exemplo, Timóteo, Tito, né? Ou doutrinar uma comunidade como em Corinto, que ele doutrinou, a questão moral deles, litúrgicas, né? Como ele também fez lá em Corinto, né? Quando ele mandou a epístola, primeira carta aos Coríntios, quando ele vai falar sobre a Santa Ceia, quando ele vai falar alguma coisa da liturgia do culto, ele doutrinou através de epístola. E pessoais, quando ele mandou para Filemon, né? A epístola de Filemon, quando ele manda para Tito, para Timóteo. Então são algumas coisas pessoais que eles têm que levar para a vida deles para ter o sucesso que Paulo teve, né? Esses são os estilos literários, tá? Alguns estilos literários. Nós vamos ver isso a fundo em outra disciplina, mas só para tu ter isso em mente também, que é importante. Vamos lá. Funções básicas da linguagem, né? Vamos falar de funções básicas da linguagem. Temos 3 categorias dessas funções de linguagem que nos ajudarão na interpretação. Primeiro, informativa. Quando o autor pretende transmitir alguma informação, se dá mediante uma afirmação ou negação. Por exemplo, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Vemos aqui que possui apenas função informativa. São apenas informações que o autor quer passar para o leitor.
Então, ele já está informativa, o autor já informou, ele quer só informar e pronto. Ele não quer deixar uma lacuna para que tu pense a resolução daquilo ali. Ele já informou que é aquilo e acabou. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem do judeu. E ponto. O autor já colocou ali. Ele não deixou em dúvida a situação, né? Isso é uma função informativa, tá? Outra, uma função expressiva. Se dá quando há necessidade de expressar emoções, sentimentos. Por exemplo, né? Salmos cantares são cheios de expressões exageradas de emoções. São próprias das poesias, né? Por exemplo, né? Isso aqui você vai estudar também lá em métodos de estudo bíblico sobre hipérboles, né? O que é uma hipérbole? É esse negócio expressivo. Por exemplo, Davi, quando fala nadei nas minhas lágrimas, que chorou a noite inteira no quarto e inundou o quarto de lágrimas, que ele nadou nas lágrimas. Então ele exagerou, né? Isso ele é uma hipérbole, é um exagero, né? Um exagero expressivo. Isso também é outra situação. Não temos que interpretar isso literalmente, né? Que ele está exagerando para que você veja e se comova com aquela situação, né? Terceira e última. Diretivo. É empregada sempre que pretende causar uma ação ou impedi-la. Por exemplo, os 10 mandamentos. É o estilo clássico dessa função de linguagem, né? É diretivo, é direto. É aquilo e ponto final. Ele vai impedir você de fazer aquilo porque está expressamente escrito. Então, é a parte diretiva, né? É uma função básica de linguagem diretiva. Então temos 3, informativa, expressiva e diretiva. Informativa, o autor quer informar aquilo ali. Expressiva, ele exagera para que tu tenha uma comoção maior. E a diretiva, ele está te dando a regra, né? Aquilo que é exatamente o que tem que ser feito. E aqui nós finalizamos, né, nosso capítulo. É um capítulo um pouquinho extenso, né? Deu aí 26 minutinhos. E creio que os próximos, essa apostila é uma apostila complexa, muito importante, né? Releiam, estudem, nós vamos agora para o capítulo 3,